Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um podcast Palavras do Reino. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado, Pastor Marcos Fialho, Pastor Paulo Henrique, nossos companheiros de ministério, e vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, muito importante para nós cristãos e para todo mundo nessa época de final de ano. Então, venha conosco, nos acompanhe mais esse podcast Palavras do Reino. Palavras do Reino. Muito bem. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado também pela participação, pela companhia de vocês aqui. Pastor Paulo, muito obrigado pela presença. Tudo bem com o senhor? Pastor Lucas, saúda você com a paz de Cristo. Pastor Marcos, tá tudo bem, graças a Deus. E é um prazer mais uma vez poder estar aqui com você. Muito obrigado, Pastor Paulo. Pastor Marcos também, nosso companheiro de ministério aqui na IBBN. Tudo bom, Pastor Marcos? Tudo bem, graças a Deus. Olá a todos, olá meus companheiros, Pastor Paulo e Pastor Lucas. Estamos aqui mais uma vez para falarmos, discutirmos a palavra de Deus nesse podcast, Palavras do Reino, a palavra bíblica, palavra de Deus. Muito bem, muito obrigado. Também o nosso evangelista Anderson na parte técnica conosco. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito bom. Acho que nessa época de final de ano, todos nós que somos, não precisa nem ser pastor, mas se você é cristão, você já se envolve com isso de alguma maneira. Alguns se envolvem mais, outros se envolvem menos, mas o Natal, não tem como negar, é uma data mundialmente conhecida, né? E nós, como cristãos, temos algumas indagações. Alguns têm algumas dúvidas ainda, outros não. Algumas pessoas são a favor de um cristão comemorar o Natal, outros não são a favor. E nós estamos aqui para falar um pouco com você a respeito do que é o Natal, como que um cristão deve se portar, se comemora ou não o Natal. E é isso que eu quero começar esse podcast com esse tema tão importante. E eu já quero, como sempre, começar com uma pergunta para os nossos amigos aqui. Para vocês, o Natal, ele deve ser comemorado pelo cristão ou não? Pastor Lucas, eu creio que está tendo ultimamente no meio evangélico, está tendo muita controvérsia com relação a isso. Tem muitos que alegam que não se deve comemorar o Natal nessa época, por algumas questões históricas, né? Mas eu creio que, já que tem essa data que foi instituída, o dia 25 de dezembro, eu acho que é oportuno nós, como cristãos, comemorarmos essa data, porque é a maneira de nós relembrarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também é uma maneira até para mostrar para o mundo o verdadeiro significado desta data, já que a maioria da sociedade, a maioria das pessoas do mundo comemoram essa data, o 25 de dezembro, como o nascimento de Cristo. Então é uma maneira de mostrar o verdadeiro significado do que é o Natal. Se nós não comemorarmos, se nós não mostrarmos, muitas pessoas vão continuar no erro, no engano, e essa data não vai ser realmente, não vai ter o objetivo, que é relembrar que nasceu o Salvador. É interessante que, se a gente for olhar historicamente, o nascimento de Jesus não dá exatamente na data 25 de dezembro. Se você for olhar o calendário, assim, é até difícil ter uma data exata. Sim. Então dizer, olha, Jesus nasceu 25 de dezembro e tal, porque ele provavelmente nasceu depois de dezembro. Mas essa ideia de ter a data comemorativa é como se fosse um memorial. Sim. A gente não estamos comemorando no dia, a gente está comemorando uma memória de que nasceu o Salvador, uma memória de que esse dia é um dia importante. Então a gente eu acredito que não precisa eliminar o sentido do Natal, o espírito do Natal em relação ao nascimento de Cristo. Por quê? Porque acho que o que a gente tem que esquecer é essa questão de data, mas lembrar da memória. Sim. Entende? Lembrar da memória que é que Cristo nasceu lá em Belém, no Oriente Médio, literalmente de uma virgem, de uma mulher chamada Maria, que foi a encarnação dele. Então, na verdade, a gente não comemora o dia 25 de dezembro. A gente comemora o nascimento de Jesus, independente do dia que fosse. Exatamente isso. A gente comemora o nascimento de Jesus.
não a data especificamente. Porque essa data, se nós formos olhar na história, essa data ela foi criada por um papa no quarto século chamado Júlio I. Esse papa que instituiu essa data era uma tentativa que ele colocou 25 de dezembro para evangelizar os povos pagãos que tinham nessa data do ano uma festa que era comemorada por eles. Então ele queria evangelizar, alcançar os povos pagãos. Aí entra aquela questão do solstício de inverno, né? Que algumas nações na Europa até hoje comemoram ainda, que é ali entre o dia 21 e 23 de dezembro. Como é inverno na Europa nessa época, então eles têm a noite mais longa do ano. E aqui no Brasil, na América do Sul, que como é o verão, então se tornar o dia mais longo do ano, né? O que estudando um pouco eu vi, eles colocaram nessa data porque envolve a questão de São Nicolau, envolve a questão da oficialização do cristianismo como religião do Império Romano, e a partir daí as pessoas comemoraram então como um símbolo do nascimento de Jesus. E uma coisa interessante que nós vemos, eu ouvi um pregador falar uns tempo atrás, ele conhece um grande teólogo e palestrante indiano que mora na América do Norte, e diz que tem alguns lugares da América do Norte que eles já estão assim tentando evitar que se comemore o Natal por causa da disseminação das outras religiões. E esse indiano então foi visitar um amigo lá no Oriente, lá naqueles países muçulmanos, não disse o país que era, e ele entrou no elevador no hotel, e o assessorista do elevador deu Feliz Natal para esse indiano. Ele disse: olha só, na América do Norte, onde eu moro, eles estão impedindo a gente de dar Feliz Natal para as pessoas. E aqui num país totalmente muçulmano, eles estão me cumprimentando, me dando Feliz Natal. Ou seja, é algo mundialmente conhecido. Né? Que mesmo que a data tenha sido tornado algo pagão, alguma coisa como o pastor Paulo ele disse, mas eu acredito que muitos cristãos agora não trazem uma conotação pagã para essa data. É uma oportunidade de culto, uma oportunidade de testemunho, uma oportunidade de memorial mesmo. Então, uma oportunidade de agora nós pensarmos que o Salvador nasceu, Jesus nasceu. Entende? E aí tornar essa data um memorial. Porque se a gente for no pé da letra, a gente eliminaria várias datas do nosso calendário cristão. Entende? Se a gente for pensar assim radicalmente. Então eu acredito que a intensificação dos cristãos, depois protestantes e os demais, foi criar nessa data uma oportunidade de falar de um fato real, de contar uma história verdadeira, que é sobre o nascimento de Jesus. Pastor Paulo, o senhor faz árvore de Natal em casa? Olha, pastor Lucas, eu não tenho esse costume, e eu particularmente, é uma opinião minha, né? Pelo pouco que eu estudei da história, pelo pouco que eu estudei sobre a questão da árvore de Natal, eu não, na minha casa mesmo, nunca fiz. Nunca coloquei árvore de Natal. E o senhor, pastor Marcos? Eu ponho tranquilo. Morei na América, então é complicado. Eu não tenho assim nenhum preconceito em relação a isso, entendeu? Eu acredito que eu respeito o pastor Paulo, respeito a todos que não querem fazer. Eu tenho um estudo sobre todos os componentes do Natal. Como a Igreja Católica Romana, ela ainda era uma igreja menos pagã, existiam muitos conceitos. E o conceito da árvore de Natal é um conceito antigo, é um conceito que iniciou com um padre, na época um bispo, né, e teve uma iniciativa. Depois foi surgindo algo mais como consumo mesmo, foi surgindo algo como enfeite, como embelezamento. Mas se a gente for olhar de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Eu acredito assim, não sou contrário, entende? É muito interessante isso. Eu gosto muito do Natal. Eu creio que as melhores, ou pelo menos algumas das melhores lembranças que eu tenho da minha infância são das épocas de Natal, né?
A gente esperava, chegava até ontem à noite, eu estava conversando com alguns amigos em casa e a gente esperava praticamente o ano inteiro para chegar o Natal, porque ia os parentes para casa, a gente fazia aquela festa, né? Minha avó, ela tinha uma árvore de Natal lá com aquelas bolinhas de vidro, antiga ainda, até que eu derrubei uma vez, quebrou metade das bolinhas. Meu Deus. Ela quase chorou, coitada. Misericórdia. Mas tinha sim, a gente comemorava muito. Quando eu me casei, a família da Yuri, descendente de japoneses, eles não tinham assim o costume de comemorar o Natal. Ela que comemorava um pouco com a família, reunia a família, fazia um jantar, alguma coisa desse tipo. E se a gente olhar lá na história, essa prática da árvore de Natal, tanto da árvore de Natal como dos presentes, ela já vem muito tempo antes da igreja. Sim. Tinha a festa que chamava Saturnália, né? No Império Romano. Isso. Que era a festa que eles adoravam o sol, ou como eles chamavam de Saturno, que era realizada ali entre o dia 24 e 25 de dezembro. Daí vinha a prática já deles doarem presentes. Na realidade, o pastor Lucas, essa data era comemorada durante 7 dias, começava no dia 17 de dezembro. Isso, e até o dia 24, e aí no dia 25 era o encerramento. E isso se tornou uma prática com o São Nicolau, o famoso São Nicolau, que ele distribuía presente, tanto para as crianças carentes, como para as viúvas, que eram pobres, que eram necessitadas. Quando o Império Romano, então, assumiu o cristianismo como religião oficial, um modo de mudar essa mentalidade do povo, em vez de continuar adorando o sol, então agora o cristianismo existe. Quem é o símbolo do cristianismo? Jesus. Então vamos colocar, ao invés da Saturnália, ao invés da gente adorar o sol, vamos colocar como uma festa de celebração a Jesus, como o nascimento dele. Claro que se você pesquisar, você vai ver que Jesus, ele nasceu, é mais provável que ele tenha nascido na primavera e não no final do ano, no inverno. Exato. como era inverno na região nessa época de dezembro. Então não é a data que Jesus nasceu. Com certeza. Né? Se a gente pegar pela idade dos animais, pela idade a época que ele foi levado para o censo. O fato também dos pastores estar no campo. Se fosse no inverno, os pastores não estariam no campo. Não estariam. Então, provavelmente Jesus nasceu na primavera. Mas aí me perguntam assim, mas como vocês têm certeza? Você tem alguma comprovação disso? Eu falo, gente, eu não tenho comprovação nem dos avós, dos tios que nasceram no interior de Minas Gerais, lá da terra do pastor Marcos. O povo nascia na roça há poucos anos atrás, ninguém registrava. Meu pai nasceu em outubro, foi registrado só em novembro. Meu avô 2 anos depois. Então, imagine 2.000 anos atrás, um bebê nascido de uma família pobre, dentro de um estábulo, de uma menina de talvez 16, 17 anos de idade, 18, transitando de um lado para o outro. Transitando de um lado para o outro. Quem que ia dar importância para isso? Não nasceu nem na cidade dela. Você entende? Hoje nós sabemos, Maria, José, eles tinham a certeza de que Jesus era o Messias. Mas as pessoas não tinham, então por que queriam registrar isso? É que existem coisas que a gente tem de pensar assim. A Bíblia não ordena a gente comemorar o Natal. A Bíblia também não proíbe a gente comemorar essa data. Exatamente. Eu acredito que é mais pela oportunidade que temos de evangelizar, de trazer a encarnação, de trazer o dia à memória do Senhor. Então a gente fala Feliz Natal. Feliz Natal, Jesus nasceu. Um cristão, ele pode muito bem falar isso. Por quê? Porque ele vai impactar as pessoas. Hoje eles já tiram a palavra Feliz Natal para colocar boas festas. Por quê? Porque a ideia do mundo é tomar conta daquilo que estava se tornando uma ferramenta. Sim. Uma ferramenta para falar sobre a encarnação de Cristo. Se a gente abandonar essa data, o mundo toma conta dela, porque o mundo já tem tomado, que é o consumo. E aí, não, vamos comemorar Natal. Não, o que vai ser mais um dia normal? Tudo bem, é pecado tornar-se o Natal um dia normal? Não é pecado, a pessoa ela é livre. Em Romanos, bem diz em Romanos 14, 5, 6, né? Cada um faz diferença entre um dia ou outro. A Bíblia não traz assim uma especificação, mas a oportunidade de evangelização num tempo desse é muito forte. Se nós, cristãos, igrejas, tiverem oportunidade, por exemplo, um Natal na casa da minha sogra, assim que vai ter a ceia, eu leio Lucas. Eu leio o primeiro texto de Lucas sobre o nascimento de Jesus.
ali é uma oportunidade para os sobrinhos delas que estão fora, para pessoas que estão ali, a família que não tem contato diário com a Bíblia, e entender que aquele momento é um momento ali, vai ter o Papai Noel, vai ter os presentes, vai ter, tem tudo isso, mas eu usei a oportunidade. Cada cristão usa a oportunidade para fazer isso. Acredito que a oportunidade foi dada durante a época da data criada, foi uma oportunidade para trazer Jesus para o centro. Não acredito que seja algo assim que falou assim, vamos fazer do Natal uma data religiosa católica romana e a gente vai comemorar e fazer isso e não sei o que, Jesus. Não acredito que foi uma oportunidade de evangelização, que nem São Nicolau, é uma oportunidade que ele teve de distribuir presentes para as viúvas, para os órfãos. Então eu vejo que a gente tem de ter o Natal com uma ideia de que essa data o cristão pode usar. Ele pode usar forte. Se a gente esquecer essa data, o mundo toma ela como ele tem tomado Natal e focado no Papai Noel e no consumo. Na realidade, nem é o Papai Noel, é o consumo. Papai Noel traz presente de algum lugar de graça, se você assiste os filmes. Na realidade, as lojas usam para você comprar presente para dar para alguém. E também... Estou escravizando o Papai Noel. Se a gente for olhar a Páscoa é outra data importante no calendário cristão, que é usado, entende, como o coelhinho da Páscoa. E aí eles tiram o foco da evangelização, e aí se a gente perder essa data, perdemos a data. Entende? Exatamente. Por isso que eu falei no início, né? Eu falei no início que se nós não comemorarmos o Natal, se nós não celebrarmos o nascimento de Cristo, vai acontecer isso, né? E nós temos que fazer dessa data uma oportunidade que Deus está nos dando para mostrar ao mundo, esse mundo consumista, esse mundo que está pensando nessa época só em festa, em comer, em estar com a família junto ali e pensando em Papai Noel, em ganhar presentes. Se nós formos deixar o Natal de lado, se nós não celebrarmos o nascimento de Cristo, como que nós vamos mostrar para o mundo a diferença? Como nós vamos mostrar para o mundo, olha, essa data, o que realmente importa é nós celebrarmos aquele que nasceu, que veio ao mundo para nos salvar, para nos dar a vida eterna, que é o Senhor. Porque de nada adiantaria, né? Se Jesus não nascesse, nós estaríamos como hoje? De que maneira que nós estaríamos vivendo hoje? Totalmente perdidos. Então é uma maneira de mostrar que Jesus veio com uma finalidade específica. É exatamente nesse ponto que eu gostaria de ter chegado antes. A data mais importante para os cristãos não é o Natal. Eu creio que a data mais importante para os cristãos é a Páscoa. Com certeza. Porque é a data mais antiga, né? A Páscoa foi instituída lá em Moisés, na saída do povo do Egito. Foi na Páscoa que Jesus ele fez a última ceia, ele se sacrificou em nosso lugar. Então, eu creio, no meu modo de ver, que a Páscoa é a data mais importante para os cristãos. Mas eu não creio que a gente tenha uma outra oportunidade para falar de Jesus tão clara como o Natal. Porque o mundo mais inteiro, aberto, as pessoas são mais abertas. O mundo inteiro está aberto ao Natal. As pessoas estão mais sensíveis, né, também. Exatamente. As pessoas, assim, por mais que não comemorem, ou por mais que não acreditem em Jesus, o Natal está ali, eles estão no clima. Eu lembro no ano passado, quando eu estava lá no Camboja. Camboja, 98% de budistas. Eles têm 3 anos novos diferentes no ano. Eles comemoram no dia 1º de janeiro, que é o ano novo universal. Aí comemora em abril o ano novo budista, e comemora, se eu não me engano, acho que em fevereiro comemora o ano novo chinês. Então eles comemoram 3 anos novos diferentes. O Natal eles não ligam muito, mas quando foi na época de Natal, a cidade estava toda enfeitada, tinha luz para todo lado, árvore de Natal espalhada, tinha gente desejando Feliz Natal para todo mundo. O Natal, eu creio que para nós que somos cristãos, é uma das maiores oportunidades que nós temos de falar de Jesus. Como o pastor Marcos disse, reúne a família da sogra lá, a família da esposa, ele aproveita a oportunidade, tem um monte de gente ali que não é cristão, que não tem uma vida com Deus, e ali é onde ele aproveita aquela oportunidade, mesmo que seja breve, para falar de Jesus, para mostrar a respeito do Senhor. Porque falando sobre a Páscoa, a Páscoa a gente vai ter dentro de umas datas, pode ser que chegue na Páscoa, ela é importante. Mas a gente, se for olhar no sentido de doutrina, vamos falar de doutrinas cristãs. As doutrinas cristãs, elas são bem fortes
E são porque doutrina é o que eu acredito para a minha vida e é o que eu viver por aquilo. E a doutrina não é algo que eu vou escolher ou não escolher, é algo que foi escrito e trago para mim. E se você for olhar as maiores doutrinas da Bíblia, elas estão baseadas na Bíblia, a encarnação. A encarnação é uma doutrina bíblica. Jesus nasceu de uma mulher virgem, ele veio, o Filho de Deus aqui na terra. É uma doutrina. Ok, temos a doutrina da morte e ressurreição, que é a Páscoa. Então nós temos a oportunidade daquilo que é a centralidade da fé cristã, de aproveitarmos e trazer o Evangelho para dentro do coração das pessoas, daquilo que realmente aconteceu e que é forte na crença cristã. Porque se eliminar que Jesus nasceu de uma virgem, a gente destrói toda a fé cristã, entende? A gente acaba destruindo. Então são 3 pontos. Jesus não nasceu de uma virgem, Jesus foi um homem comum que nasceu de uma pessoa, e Jesus não morreu e Jesus não ressuscitou. Então são 3 pontos que o secularismo e o ateísmo vai tentar destruir para que a fé cristã seja destruída. Agora a gente tem um Natal, para nós fortalecer uma dessas, isso é ótimo. Fortalecer uma doutrina não podemos, precisamos fortalecer essa doutrina, a doutrina da encarnação, de que o Filho de Deus pelo Espírito Santo nasceu de uma virgem chamada Maria. Nosso Deus, isso é um pilar da nossa fé. Então aproveitemos essa oportunidade para falar desse Jesus, aproveitemos para adorá-lo como os pastores adoraram naquele dia lá quando ele nasceu. Aproveitemos o nosso tempo, é a oportunidade oportuna que cada cristão em sua casa, você meu irmão cristão que está aí, você tem oportunidade de na ceia de Natal, no momento ali, você pegar e orar e agradecer que nasceu o Salvador, entendeu? Já imagina a gente gritar para o mundo inteiro: nasceu o Salvador. Concorda com isso, pastor Paulo? Concordo plenamente, porque se nós deixarmos de comemorar essa data, de esquecermos essa data, de nos reunirmos em família para aproveitar essa oportunidade de mostrar que realmente Jesus se encarnou, né? Nasceu de uma virgem, veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Se nós esquecemos disso, o mundo com certeza, e muitas pessoas no mundo, elas não creem que Jesus veio, que Jesus nasceu. Muitos duvidam do nascimento virginal de Jesus, da encarnação. E se nós não aproveitarmos essa data, isso aí vai cair no esquecimento. E eu estou pensando aqui uma coisa: muitas igrejas protestantes começaram num determinado tempo, aí numa determinada época, que comemoravam o Natal, começaram a não comemorar mais, alegando tudo que nós falamos, uma data pagã, que Jesus não nasceu nesse dia, que não foi dia 25, deixaram de comemorar essa data. E começaram a falar que o mais importante era comemorar a Páscoa. Mas eu estou percebendo, não sei se estou enganado, mas pelo que eu estou acompanhando aí, que eu gosto muito de acompanhar o que acontece no mundo cristão, no mundo protestante, no mundo evangélico, eu estou percebendo que algumas igrejas que deixaram de celebrar o nascimento de Cristo começaram a voltar novamente a celebrar o nascimento de Cristo, porque viram que era uma oportunidade que Deus nos deixou para nós mostrarmos o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido dessa data. O Natal, eu creio que ele é especial, né, para todos nós. Se a gente olhar pelo sentido evangelístico, como o pastor Marcos já comentou aqui, você vai ver no Natal que nós fazemos, por exemplo, vamos fazer uma cantata com as crianças da igreja. É no Natal que aquele parente, seja avô, tio, que não conhece a Jesus, ele vai vir para a igreja para ver aquela criança cantar, para ver aquela criança fazer aquela apresentaçãozinha, e é ali que ele vai ouvir falar de Jesus, que talvez em qualquer outro momento da vida dele ele não daria uma brecha para alguém falar de Jesus para ele, mas através de uma apresentação de Natal ele vai dar. É ali que você vai poder, por exemplo, chegar num comércio que tem alguém ali que não conhece a Jesus, e quando a moça te der Feliz Natal, Deus te abençoe, você vai poder aproveitar aquele gancho e vai falar de Jesus. Então isso é muito, muito interessante, muito legal, porque realmente o Natal é algo que não, como já me questionaram uma vez, onde é que a Bíblia diz que a gente tem que comemorar o Natal? A minha resposta foi: onde é que a Bíblia diz que a gente não pode comemorar o Natal? Verdade. A questão toda é essa, sobre comemorar ou não, a gente usar a data como um memorial de que João 1,14 aconteceu historicamente. Sim.
O Verbo se fez carne, ele se encarnou, ele se tornou um de nós. Ele se tornou um de nós, Emanuel, Deus conosco. Entende? E aí, se nós cristãos, os cristãos maduros, espiritualmente maduros e bíblicos, eles têm de correr e aproveitar essa data para dizer isso. Uma leitura de João 1,14 numa ceia de Natal é o que nós estamos comemorando. Entende? Um momento ali que você está historicamente dizendo: olha, o Filho de Deus nasceu. Jesus Cristo, o Salvador, nós precisamos dele, foi uma criança, um bebê, ele foi humano como nós, entende? Ele sofreu no parto, ele já iniciou a sua encarnação, então ninguém pode dizer assim: olha, Deus não me entende. Deus te entende sim, ele nasceu, é o que Natal diz. E é o momento da gente realmente pensar, momento de relacionamento. Você vê como que os relacionamentos crescem no Natal, assim as famílias se reúnem, aquele momento de discussão começa a sumir, porque as festas acontecem e aí começa a família está unido, ali há alimento, há gratidão porque você está alimentando, há gratidão porque você tem presente para trocar, para dar, para distribuir. Então é um momento em que o ser humano ele sai das suas crises, muitos deles, a maioria deles, e provavelmente se envolve num relacionamento que vive uma vida de relacionamento. O mundo de hoje é a pandemia ela tirou nós perto um dos outros, da família e tudo. Agora você imagina se a gente, exatamente, né? Agora todo mundo tem uma expectativa, entende, de comemorar o Natal em família. Hoje tem governantes aí, prefeitos, governadores e etc, de pessoas que querem proibir-nos de estar junto. Ok, a pandemia é um problema, a gente tem que tomar toda precaução, mas você vê que às vezes o diabo está usando até a oportunidade para destruir os relacionamentos. E o Natal é uma data relacional. Sim. É uma data em que você está com a sua família, você se esforça para viajar, para estar com a sua família, você se esforça para estar com os filhos. Então eu entendo que é uma data muito importante para o cristão. Então, eu concordo plenamente com tudo que o pastor Marcos está falando, e quero dar assim só uma sugestão aí, eu não sei se é uma sugestão, uma orientação para os pais cristãos, para as mães, com relação a essa data, ensinar verdadeiramente para os seus filhos, quem ainda tem filho pequeno ou mesmo pré-adolescente, que ensina que Natal não é Papai Noel, Natal não é presente, Natal não é comer, tudo isso ganhar presente. Claro, a criança vai ficar feliz, né, ganhar um presente no Natal, mas não é isso o verdadeiro Natal, né? Que o verdadeiro sentido do Natal, mostrar para os filhos que é celebrar o nascimento, a encarnação do Filho de Deus, que veio para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a vida eterna. Então, mostrar para a criança, mostrar para o filho o que significa o Natal verdadeiramente, tirar essa ideia que é muito colocada hoje através da mídia, nós vivemos num mundo muito consumista, né, capitalista. Então, tirar essa visão, né, mostrar. E caminhando já para o final, isso que o pastor Paulo disse também é de extrema importância. Lá em casa, a minha esposa, desde o início do mês de dezembro, todos os dias a gente tem aquele advento de Natal, né? Então, você vai achar muitos deles espalhados aí pela internet. Minha esposa faz todo dia, desde o dia 1º até o dia 25, cada dia tem uma, vamos dizer assim, uma tarefinha lá para as crianças, para eles irem fazendo, e aquilo ali vai explicando etapa por etapa o que realmente é o Natal, o nascimento de Jesus, a importância do Natal. Mostra que o Papai Noel não existe, não tem esse negócio de Papai Noel, o negócio é Jesus, né? Então isso é de extrema importância, muito importante mesmo. E você que tem nos acompanhado, que tem nos ouvido aí, eu sei que talvez você tenha muita dúvida, talvez você ainda tenha algo que você não consegue compreender exatamente a respeito do Natal. Se esse podcast não foi suficiente para te ajudar, entre em contato com a gente, fale com a gente, nós estamos aqui. Pastor Marcos, Pastor Paulo são muito mais estudados do que eu nisso, têm mais experiência ministerial do que eu, eles podem nos ajudar muito nisso. E uma coisa que eu quero
para finalizar, eu quero deixar para vocês: nós não comemoramos o dia 25 de dezembro exatamente. Nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acontece de ser no dia 25 de dezembro. Se fosse 10 de outubro, se fosse 15 de julho, se fosse 3 de fevereiro, nós iríamos comemorar no dia que fosse instituído no calendário. É só uma data a mais. Memorial. Um memorial a mais. O que importa para nós é o nascimento do nosso Senhor Jesus. É isso que nós trazemos à memória, é nesse momento que nós nos alegramos com o nascimento dele. Então, queria agradecer ao pastor Paulo, ao pastor Marcos. Se quiserem deixar uma mensagem final aí de Natal, fique à vontade. Então, pastor Lucas, pastor Marcos e quem está nos ouvindo, nos acompanhando, eu queria só deixar falando que não é a data que importa, e sim o memorial, o nascimento de Cristo. Eu queria deixar 2 versículos só para reflexão, para ver a importância desta data. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que nesta ocasião, que nesta época, nós possamos lembrar que nasceu o nosso Salvador, que é Cristo, o Messias, o ungido, o prometido de Deus. E além de ser o nosso Salvador, Ele também quer ser em nossas vidas, Ele quer ser o nosso Senhor. Que nessa época de Natal possa nascer nos vossos corações o verdadeiro Jesus, o Salvador e o Senhor. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor Paulo, pastor Marcos. Eu acredito que nós temos essa expectativa de Natal e você tem a oportunidade. Então, minhas palavras finais comemore o Natal falando da encarnação, do nascimento de Jesus. Fale com seus filhos, fale com sua família, fale com todo mundo. E você pode dizer para as pessoas: Feliz Natal, Jesus nasceu. Então eu digo para você: Feliz Natal, Jesus nasceu, o nosso Salvador. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço pastor Paulo, pastor Marcos. Agradeço a cada um de vocês que tem nos acompanhado durante todos esses podcasts e que está conosco em mais esse podcast Palavras do Reino. Quero desejar que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e vou fazer das palavras do pastor Marcos as minhas. Um Feliz Natal para você, pois o nosso Senhor e Salvador nasceu. Que Deus te abençoe muito, que Deus possa continuar direcionando, guiando a sua vida em todos os momentos. Um grande abraço a todos e até a próxima.